Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Muita mudança no São Paulo e muita informação importante que eu trago nesse vídeo de todas as últimas notícias, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube. Gente, chega pra cá porque tem muita coisa realmente acontecendo, a começar por uma notícia muito boa, na verdade que tem dois lados, né? Que é em relação ao Pedro Ferreira. Nosso Pedrinho Ferreira, não vou nem chamo de meia atacante, porque muito provavelmente o Pedro Ferreira, na carreira dele, ele virará um atacante tipo, o Soteldo, um Arrascaeta, que é um cara que começa ali de meia, mas por conta do futebol moderno, acaba virando um atacante. Então, Pedro Ferreira, hoje ele é um meia atacante, mas que muito provavelmente virará um atacante. Mas assim, um cara, não um atacante centroavante, mas um meia ali muito avançado, meia atacante, como jogou muito o Lucas Moura na carreira. Lucas Moura começou, ele era muito atacante, agora passa a virar meia. Acho que o Pedrinho Ferreira vai ser basicamente a mesma coisa. Ele é meia hoje porque ele é muito novo. Ele se adaptando ao futebol moderno, ganhando mais idade, ganhando mais físico, muito provavelmente virará um meia que um atacante muito ofensivo. E aí nós já temos interesses do Fenerbahçe e Ajax. O Pedrinho Ferreira, ele tem uma multa de mais de 350 milhões de reais. É aquela multa de segurança que o São Paulo faz, né? Ele já tem os olhares de clubes gigantescos. E aí, o Pedro Ferreira, neste momento, sem jogar, caso seja vendido, negociado agora, tem que valer pelo menos 100 milhões de reais. Eu não estou brincando. Pela qualidade do jogador e pela posição. Isso precisa ser padrão no São Paulo. Quer comprar meia atacante de alto nível, de alta qualidade, com uma chance gigantesca de explodir? 100 milhões de reais para levar um jogador que não jogou. Caso ele entre, né? Caso ele traga o retorno técnico que nós sabemos, né? Que nós estamos vendo que muito provavelmente ele terá o potencial para isso, aí vende por 130, 140, 150 milhões de reais. Tem que ser assim. O Harry Macias tem que fazer isso agora, envolvendo os jogadores da base, porque depois do que nós vimos acontecer com o Marcos Antônio, e tem nova etapa nessa novela aí, é impressionante, né? Dá para fazer isso. Tem que rolar, tem que acontecer esse tipo de valorização. Então agora o Pedrinho Ferreira, coisa que não era nada isso que eu tô trazendo aqui não é nada de surpreendente, esse interesse já pelo Pedro Ferreira. Agora o São Paulo precisa vendê-lo da melhor forma caso venda, né? E muito provavelmente, pelo que nós conhecemos de São Paulo, muito provavelmente irá vender. Não importa, isso é do jogo, isso faz parte. Te digo, mas o Pedro Ferreira é bom jogador, não podia vender. Concordo, é um garoto que tem muito potencial para explodir agora, né? A gente olha, não precisa ser nenhum expert no assunto, né? Basta olhar o mínimo dele jogando, dele batendo na bola, o posicionamento, as jogadas, a forma como ele pensa futebol, e até ele tem uma característica bem de criação, né? Eu falei de atacante, mas é porque o futebol moderno propõe isso, não vai deixar mais acontecer. Pedrinho Ferreira, dá pra gente fazer um paralelo dele com o Felipe Coutinho, por exemplo, no começo da carreira, um cara mais de cadência, mas o futebol moderno não deixa isso. Se ele quiser jogar, ele vai ter que usar da velocidade dele que ele tem e da qualidade de chute, de passes rápidos, não vai poder ficar cadenciando como ele tem feito, mas ele faz isso com maestria. Não precisa ser nenhum expert para ver todo o potencial do Pedrinho Ferreira. Então, assim, é claro que é chato vender e a gente nunca conseguir aproveitar ninguém da base, né? Anthony, David Neres, os caras quando surgem eles vão embora de forma relâmpago. Até o Lucas, que ficou um pouquinho mais, no São Paulo não consegue segurar ninguém por mais de um ano e meio. Um jogador assim da base, São Paulo não consegue segurar de jeito nenhum. Então o Pedrinho Ferreira, por mais que seja, né, chato não poder aproveitá-lo, muito provavelmente será vendido amanhã ou depois, mas tem que ser essa boa venda. Agora, Ajax e Fenerbahçe interessados no Pedrinho Ferreira, multa de mais de 350 milhões de reais, pra mim tem que vender pelo menos por 100, por conta da posição. Tem que ser assim. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo. Galera, Luciano voltou a treinar, muito bacana. Tem uma provável escalação do São Paulo pra enfrentar o Primavera. Vou contar aqui pra vocês. Luciano volta para os treinos, muito bacana mesmo. Muito provavelmente será relacionado, não tá certo ainda, mas
parece que será relacionado, né? Estamos falando que não tem nada. Ele treinou normalmente e muito provavelmente irá pra partida. Esse é o jogo pra talvez não colocar o Luciano de jeito nenhum. Primavera, o São Paulo tem obrigação de ganhar, por mais que o Primavera fez alguns jogos interessantes, isso é verdade. São Paulo tem obrigação de ganhar e sem o Luciano. Esse é o jogo pra não colocar o Luciano, pra poupar o Luciano. Se ele tiver meia bomba, meia cancha, não é nem pra pensar. São Paulo precisa ganhar do Primavera de qualquer jeito e sem o Luciano se for necessário. É isso que tem que acontecer. Mas muito bacana, porque o Luciano voltou a treinar e aparentemente não está preocupando. Galera, e muito provavelmente é pra jogo. Mas eu vou falar na provávelzinha aqui. Tem bastante coisa pra gente discutir em relação a isso também. Gente, o vídeo tá recheado de coisas. O Dória muito provavelmente terá chance. Esse aqui, galera, é um baita zagueiro. Eu tô sempre falando aqui e é verdade. É muito difícil o Dória dar errado. Dória, ele é um excelente zagueiro. É um excelente zagueiro que tem tudo pra dar certo no São Paulo. E aí agora nós temos que colocar a questão Rafinha, né? Na questão Dória e de todo esse contexto positivo que nós estamos vivendo. Estávamos em uma fase horrorosa e no futebol é assim. As coisas mudam da noite pro dia. 2, 3 vitórias já dá um ânimo muito grande. São Paulo, mesmo desse jeito, tinha que ter ganho do Corinthians. Aquela vitória teria que vir independente se jogou pior ou não. Tinha que ter ganho. Ganhamos do Flamengo, ganhamos do Santos e poderíamos ter ganho com tranquilidade a outra do Santos. Seria algo assim espetacular. Mas o São Paulo, mesmo com muitos problemas, dá pra fazer coisas grandiosas em campo. E o Dória, ele faz parte disso. Ele é um baita zagueiro. Com o Crespo agora conseguindo arrumar o time, com a chegada do Rafinha, cobrando o jogador, cobrando o Crespo, um jogador igual o Dória, eu tenho quase certeza que vai despontar. Podem me cobrar, porque esse cara, ele joga, ele é um excelente zagueiro, podem ter certeza. São Paulo, que pra mim está muito bem servido de zagueiro. O Alan Franco, pra mim, hoje é um dos que tem o pior rendimento, talvez. Não vou falar do Toló, que isso não é jogador, né? Mas o Alan Franco, pra mim, talvez ele tenha um dos piores rendimentos, né? Ferrares não tá jogando, tô falando dos principais ali, Arboleda, Alan Franco e Sabino, e com o Dória na sombra. O Alan Franco, ele, por mais que ele não esteja bem ainda nessa temporada, e realmente não são muitos jogadores que estão bem, o Alan Franco, nós sabemos que ele é um excelente zagueiro. Então é uma questão, sim, de melhoria, de adaptação, do Crespo organizar o time. Não é o Space Jam que o Alan Franco perdeu o talento e não vai conseguir jogar mais. Não é isso. É uma questão de encaixe. Então o São Paulo está muito bem servido de zagueiros, com Arboleda, Alan Franco, Sabino e o Dória agora. Então isso é muito bacana, e aí o Dória muito provavelmente receberá oportunidades. Mas eu vou falar na provávelzinha que eu já vou passar pra vocês. Antes, eu quero falar do Lucas Ramon. Reforço chegou, muito bacana, e também precisamos dar destaque pra forma como o Lucas Ramon chega, né? Chegou falando que irá fazer história. É isso mesmo, Lucas. É isso mesmo. Esse é o espírito, esse é o sentimento, essa é a atitude que jogadores têm que ter no São Paulo. Principalmente você que veio de um clube muito respeitado, de uma menor expressão, né? Um clube que é muito menor que o São Paulo, com todo respeito ao Mirassol. Esse seu sentimento, essa sua fala, ela é super condizente, porque você, assim como o Danielzinho, está prestes a enfrentar a maior chance, a maior oportunidade da sua carreira. E isso tem que ser louvável, isso tem que ser enaltecido como você fez. Fala que chegou para fazer história nesse ânimo que nós sabemos que você está doidão aí no bom sentido, claro, pra jogar, pra mostrar futebol. Você tá naquele unfun, né? Você tá naquela coisa de querer entrar pra jogar e pra mostrar. E é isso mesmo. E com isso, galera, quem que foi beneficiado com isso, com essa contratação? Nós, torcedores que merecemos, né? E aí talvez nós não precisemos mais olhar pro Cédric. Ver o Cédric em jogos assim pontuais em que não terá Mike nem Lucas Ramon, por exemplo. E tem o Igor Felisberto também. Então talvez, galera, talvez essa seja a melhor notícia de todas, durante os últimos 10 anos. Porque vocês imaginem a gente resolver a lateral direita do São Paulo? Faz quanto tempo que nós não temos lateral direito? Faz quantos milhares de anos que nós não temos lateral direito? Agora tem o Mike,
que aqui eu vou dar o mérito pro Crespo. É difícil elogiar alguma coisa nesse trabalho do Crespo. O que dá pra elogiar é esse Mike, que ele coloca realmente o Mike. Ele coloca o menino da base. O Mike tá espetacular como nós esperávamos? Não está. Mas o Mike, ele é melhor que o Cedric e é muito promissor. Então o Crespo tá certo. E agora o Lucas Ramon chega com um cenário muito parecido do Danielzinho. A chance do Lucas Ramon jogar demais agora é gigantesca, porque veio de um trabalho fantástico do Rafael Ganais e de um time muito encaixado, que estava em 2025 e aparentemente continua muito encaixado para 2026. Então, o Lucas Ramon tem tudo para chegar jogando muito bem no São Paulo, assim como o Danielzinho chegou, por conta do contexto e por conta de estar com os ânimos lá em cima, porque aqui é o São Paulo Futebol Clube, né? Galera, isso é espetacular. Gente, vou passar a provável escalação pra vocês. Hoje o São Paulo vai enfrentar o Primavera, né? Jogo que nós temos obrigação de ganhar. Eu vou passar uma provável aqui de forma rápida e aí a gente continua falando das notícias, das informações, porque tem muita coisa, hein? Tem muita coisa bacana acontecendo. Ó lá. Provável São Paulo para enfrentar o Primavera. Rafael no gol, Mike na direita. Aí o Crespo acerta. Tanto no Paulista quanto no Brasileiro. Aqui poderia até pensar em poupar o Mike, mas não. São Paulo ainda precisa ganhar esse jogo de todo jeito pra recuperar o que fez, né? Obrigação ganhar hoje, ganhar e ganhar bem. Ganhar e ganhar bem depois é Campeonato Brasileiro, né? Rafael, Mike, aí Sabino ou Dória na zaga, Arboleda e Wendel. Isso aqui é uma provável do GE. O Wendel tem que jogar também. Esse cara tem muito potencial. Não está mostrando. Precisa jogar. Se o Wendel precisa jogar, o Crespo tá certo. Sabino e Dória e Arboleda. Aqui, 4-3-3, talvez. Talvez o Crespo entre com um 4-3-3, nessa provável do GE. Rafael, Mike, Arboleda, Sabino e Wendel, podendo jogar o Dória, assim como eu falei pra vocês, Dória podendo ter oportunidade na zaga hoje. Marcos Antônio, Danielzinho e Lucas Moura, né? Ou Marcos Antônio, Pablo Maia e Lucas Moura. Aqui eu acho que ele vai entrar com Marcos Antônio, Danielzinho e Lucas. E precisa jogar. Esse meio de campo precisa jogar. Ele coloca, né, uma fluidez muito grande de muitas vezes jogar com Marcos Antônio, Danielzinho e Bobadilha e não colocar um primeiro volante de contenção. Mas, ofensivamente, o São Paulo tem funcionado assim. Muito óbvio pela qualidade gigantesca que tem o Marcos Antônio e o Danielzinho. E o Lucas Moura também, que é um fenômeno, né? O Lucas Moura é um cracaço, não está no seu auge físico e isso está impactando no rendimento dele, no desempenho dele em campo. Mas o Lucas Moura é um cracaço, né? E o ataque, o provável ataque me agrada demais. Ferreirinha, Luca e Caleri ou Ferreirinha, Luca e Tapia. Muito provavelmente ele entrará com o Caleri, né? Caleri é nosso centroavante, nosso 9, que voltou finalmente a fazer gols. Isso é espetacular também. Aí nós temos uma composição com Ferreirinha e Luca, dois pontas que particularmente esse desenho, esse formato me agrada muito. Você jogar com dois pontas, independente, né, gente? Três zagueiros funcionou também recentemente, tal, mas me agrada muito jogar com dois pontas. O São Paulo, ele é um time pra isso. Não é que você precisa ficar atacando o tempo inteiro, mas o São Paulo, de uma certa forma, no geral, tem que ter uma proposta mais ofensiva, tem que ter uma proposta de jogo ali pra atacar, né? Tem que saber atacar também. Claro que tem que se defender, tal, jogar em contra-ataque, mas tem que ter, quando vai atacar, tem que ter qualidade ali, tem que ter um ataque bom. Então, particularmente, eu gosto bastante dessa composição e muito provavelmente isso é muito plausível ele ir provavelmente com dois zagueiros hoje, porque enfrenta o Primavera, um time que o São Paulo tem sim obrigação de ganhar. Respeito, humildade, sempre, mas tem sim obrigação de ganhar do Primavera. Galera, a novela Marcos Antônio continua. Flamengo, vocês não vão desistir. Vocês não vão desistir. Flamengo agora quer que o São Paulo assine uma preferência de compra para o Marcos Antônio. E eles estão muito interessados, eles simplesmente não desistem do Marcos Antônio. É inacreditável, é inacreditável. Agora, essa preferência de compra, São Paulo diz que não vai assinar no momento, São Paulo não tem interesse nisso, e aí o que eles fazem? Eles oferecem o Alan, eles querem trocar, eles falam, nós vamos oferecer o Alan, pagar parte do salário, eles querem de todo jeito fazer alguma coisa e para conseguir uma preferência, para conseguir qualquer tipo de vínculo para comprar o Marcos Antônio. São Paulo já falou que não vai negociar o Marcos Antônio agora e eles querem negociar o Marcos Antônio pro meio desse ano aqui.
Flamengo eles estão realmente desesperados pelo Marcos Antônio. E hoje dá pra entender, né? Porque o Marcos Antônio, ele é um craque. E o Alan, que nós já ouvimos falar que valia cerca de 50, 60 milhões, agora eles querem liberar por um documento assinado de preferência de compra. Ou seja, olha tudo que o Harry Macis fez só de valorizar o seu jogador. Porque em nenhum momento o São Paulo colocou preço. O Flamengo chegou oferecendo 62 milhões de reais pelo Marcos Antônio. São Paulo falou, não, esse valor nós não queremos. E aí o São Paulo até que deu um valorzinho, falou, para começar a conversa é algo em torno de 156 milhões de reais. Só com isso, o São Paulo valorizou todo o seu elenco. Porque mostrou pro Brasil e pro mundo que não vai mais vender jogador a preço de banana, como aquele antigo presidente morfético, horroroso, que me dá, sabe, me dá náuseas aqui, fazia, pra mim destruía de propósito, vendia os jogadores da forma que vendia, acabava, destruía o São Paulo a cada segundo, a cada minuto, a cada hora ele tentava afundar mais o São Paulo. O Harry Macis, com isso que ele fez com o Marcos Antônio, ele valorizou todos os jogadores do São Paulo. Todos os jogadores do São Paulo valem 20%, vale 20 milhões, 30 milhões a mais. Esse Alisson não valia nada, agora vale muito mais pelas movimentações, pelo que o Harry Macis fez com o Marcos Antônio. Então tá de parabéns. Então o Flamengo agora quer até envolver uma troca, quer até mandar o Alan pra cá pra assinar essa preferência de compra, porque eles querem o Marcos Antônio de todo jeito, e a partir disso nós poderemos enfrentar várias outras, podemos ver, né, que o Flamengo virá com várias outras investidas no Marcos Antônio. E galera, o Santos esboçou um interesse pela contratação do Alisson. É isso mesmo, o Alisson que não ficará no São Paulo, né, que precisa negociar depois do que fez e não pode jogar um cara que fez o que ele fez, infelizmente, que vai embora, que troque mesmo. E aí o Santos esboçou um interesse pelo Alisson, e aí o São Paulo falou, e o São Paulo deu a entender, falou, se realmente quiserem o Alisson, nós vamos querer o Rollheiser. E está certo, é isso mesmo, o Rollheiser, um meio atacante que joga uma barbaridade, né? Esse cara joga, assim, não é um craque, mas joga muito bem, tem um futebol tem bastante volume de futebol, eu gosto. E o Rollheiser, ele é um sonho, um interesse antigo do São Paulo. É muito bacana. E é isso mesmo. O Alisson, com o Casares, ele valeria 18 milhões, 15 milhões de reais. Já teria sido dado pro Corinthians, já teria sido... Quando o Corinthians não pagou, leva assim mesmo, né? Um cara que queria destruir o São Paulo de forma explícita, na minha opinião. Uma coisa horrorosa, um cara horroroso, né? Um morfético. Destruía o São Paulo. Agora, quando o Corinthians torceu o nariz por Ranieri, que é um jogadorzinho, o Alisson tem que valer a mesma coisa, amigão. É isso mesmo, tá certinho. Alisson agora querem comprar, são 40, no mínimo, 40 milhões de reais, 50 milhões de reais por esse lixo. A gente vê um monte de bagre aí pro São Paulo, qualquer jogadorzinho, qualquer Ranieri, qualquer jogadorzinho são 50, Alan, 50, 60 milhões, então o nosso é isso também. Alisson, 50 milhões de reais, quer comprar, paga. São Paulo está perfeito, tá certinho. O Santos demonstrou interesse? Ótimo, troca, vamos fazer uma troca. Manda o Rollheiser, aí tá perfeito. São Paulo tá perfeito, é isso mesmo, maravilhoso. Mas vamos ver como é que vai ficar esse desenrolar aí do Alisson. Galera, Isaac, joia da base, zagueiro, tem interesse do futebol francês. Esse daí, sem jogar, zagueiro muito promissor também, o Isaac, todo mundo gosta. Esse aí, sem jogar, com novinho, nem jogou nada ainda no profissional, 40 ou 50 milhões de reais no mínimo. No mínimo. Meia atacante e atacante, 100 milhões sem jogar no profissional. Zagueiro, sem jogar no profissional, 40 ou 50 milhões de reais. Então o Isaac pode ser negociado. Tem, né, interesse, obviamente, agora do futebol francês. E galera, para nós encerrarmos aqui, Matheus Ferreira, volante, muito promissor. Esse aí já está pronto para jogar. Ô Crespo, já pode colocar o Matheus Ferreira agora. Em jogos em que o Lucas talvez não possa jogar, ou o Danielzinho, ou o Marcos Antônio,
Coloca o Matheus Ferreira de primeiro volante, que esse pede passagem e talvez ele já seja melhor do que todos. E o Crespo, de uma forma interessante, vai usar o Luan agora. Tem que usar o Luan porque o Luan é nosso, né? Mas Matheus Ferreira é o nome. Menino novo, muito promissor, muito bom de bola, muito forte fisicamente. Primeiro volante que pode fazer uma composição espetacular com o Marcos Antônio, Danielzinho e Lucas Moura. Crespo, já pode colocar o Matheus Ferreira para jogar agora, porque esse aí já está preparado, já está pronto e tem uma qualidade absurda. Mas é isso aí, galera. Vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu sempre vou atualizando aqui. O vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado aí. Valeu e até a próxima.